Fala, investidor! Tudo bom com você? Aqui quem fala é o Daniel Alvarenga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre as ações da Klabin. Klabin é mais uma que reportou resultado recentemente, então vou estar aqui comentando sobre os resultados e vou deixar a minha opinião se vale a pena ou se não vale a pena investir em Klabin. Então, se você quer saber mais sobre essa empresa, vem comigo no vídeo até o final e aproveita para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sininho para você ficar sabendo sempre que eu lançar vídeos novos, e não se esqueça de deixar o like para ajudar o YouTube a entender que você está gostando desse conteúdo e entregar para mais pessoas. Agora, sem mais delongas, vamos para a análise da Klabin aqui na tela do meu computador. Bom, a Klabin, estou gravando hoje dia 4 de agosto, o mercado ainda não abriu, estou falando da ação preferencial, tá? KLBN4, ela está R$ 4,66. No ano, ela já está subindo 16% e nos últimos 12 meses uma alta de 20%. Então, será que ainda vale a pena investir em Klabin? Será que as ações já estão esticadas? Será que já ficou caro? Deixa aqui para mim nos comentários, eu quero saber a sua opinião sobre a empresa. A Klabin, se você ainda não conhece, é empresa do setor de papel e celulose, código de negociação KLBN3, KLBN4, KLBN11. Então ela tem ações ordinárias, preferenciais e units. Quando a gente fala da 11, é como se você estivesse comprando uma ordinária, uma KLBN3 e 4 ações preferenciais, tá? Quando você compra a 11. E ela tem no tag along de 100% em todas as 3 ações. Entrando aqui na posição acionária, lá no site da B3, geralmente eu pego lá, mas por incrível que pareça, sumiu essa informação de lá, ou pelo menos colocaram em algum lugar diferente, não sei. Se nós olharmos aqui os principais acionistas, né, tá aqui Kik NI Black, provavelmente é uma holding da família Klabin. Monteiro Aranha, tem aqui Boni com 5%, a BlackRock também, mais uma que a BlackRock está comprada, e tem 1,93% de ações em tesouraria no total, tá? Isso aqui é bom. Eu sempre costumo dizer, né? Empresa com ação em tesouraria é sinal que ela está recomprando ou que ela recomprou suas ações, e quando ela faz essa recompra é uma forma de gerar valor para seus acionistas, porque diminui a quantidade de ações em circulação e com isso o lucro por ação aumenta, consequentemente também os dividendos acabam aumentando, beleza? Então, gosto bastante de ver. Entrando aqui nos destaques financeiros, né, que é o que mais interessa aqui nesse vídeo, aqui no momento, vamos olhar aqui como que foi o overview aqui do resultado da Klabin segundo trimestre de 2023. Nós já conseguimos ver aqui o seguinte: nesse trimestre, segundo de 2023, 59% das vendas, né, do volume de vendas é no mercado interno. Então a gente sabe que a Klabin, ela tem uma parte da sua receita interna e uma parte externa. Se você não sabe, né, por exemplo, eu analisei recentemente a Suzano. A Suzano, grande parte da receita e do EBITDA da Suzano é dolarizado, porque ela foca mais na celulose, que tem demanda lá fora. Quando a gente fala da Klabin, ela tem 3 principais divisões, que é a celulose, que tem boa parte da sua receita, né, quase praticamente tudo vindo de fora. Ela tem papéis, ela produz papéis e também produz embalagens. Essas duas operações, papéis e embalagens, as vendas são mais internas, tá? Então ela tem uma dinâmica muito boa, né? Então ela consegue ver ali qual tipo de papel que está com uma demanda maior. Às vezes a celulose baixa muito, às vezes ela consegue compensar isso com a venda de papéis, venda de embalagens. Então ela tem uma operação bem dinâmica. Isso aqui me chama a atenção positivamente. E além de tudo, ela é verticalizada. Ela atua desde a plantação ali das suas florestas até a parte de produzir os produtos finais. E aqui tem o volume de toneladas. A gente consegue ver que a celulose caiu um pouco, o volume, olha. Quando a gente fala de papéis, aumentou um pouco, olha lá, 2%. A celulose caiu 10%. E embalagens também cresceu 3%. Então o que a gente consegue ver, né? Que apesar da celulose ter vendido um volume menor, ela deu uma compensada, aquilo que eu falei em questão de papéis e embalagens. Quando a gente olha para a receita ficou mais ainda aqui no mercado interno. A receita ficou 69% no mercado interno, o restante, obviamente, é para exterior, e a gente consegue ver que caiu muito aqui, olha, a receita se comparado com o período anterior, tá? Saiu de 1,7 bilhão para 1,2. Por que teve toda essa queda aqui na receita de celulose? Primeiro, a gente já conseguiu ver que o volume foi menor.
comparado ao trimestre anterior. E a segunda questão é que a cotação dessa commodity teve uma queda. A empresa divulgou que a celulose de fibra curta caiu em média 31% o preço e a fibra longa 21% o preço. Então, a celulose estava em um patamar bem elevado, né? Deu essa corrigida e aí ainda diminuiu um pouco o volume das vendas, consequentemente, né? Não tem jeito de não ter um impacto relevante nisso. Então, teve uma queda de 26% na receita. Quando a gente fala de embalagens, cresceu 2% e papéis, mesmo vendendo um pouco a mais, caiu 3%, porque também o papel deu uma corrigida. Mas a gente consegue ver que a pior performance aqui foi da celulose e essa é a parte boa dela ter uma receita diversificada nessas 3 operações e com isso, né, ela consegue meio que se proteger, entre aspas, né, de uma queda acentuada quando a gente fala ali da celulose. E aí o resultado do EBITDA, o EBITDA caiu forte também, né? O EBITDA caiu 31%. Vale ressaltar que a celulose tem mais margem, né? Então, o melhor cenário é realmente quando a celulose está em alta e que ela ganha mais dinheiro. Então a gente consegue ver que o resultado deu uma piorada, mas é normal, né? Se for investir nesse tipo de empresa, tem que estar ciente que está atrelada ali a uma determinada commodity e isso aqui é normal de acontecer. Quando a gente olha para o endividamento líquido, deu uma reduzida, isso aqui é bom, caiu 7%, e a gente consegue ver que ela ainda fez ali 1 bilhão em investimentos, a empresa vem investindo muito, inclusive ela concluiu ali a segunda máquina do Puma 2, que é uma máquina ali voltada para a produção de papéis, que vai aumentar bastante aqui a sua produção. Essa segunda máquina tem a capacidade de produzir 460 mil toneladas por ano. Então é uma produção bem considerável se a gente olhar o patamar que ela produz hoje. E consequentemente isso deve gerar bastante receita e EBITDA no médio a longo prazo. Bom, agora eu vou entrar aqui nos principais indicadores da Klabin. Sempre digo em todos os meus vídeos que não existe uma regra fixa com base em nenhum indicador, mas eu sempre passo aqui um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. Só que antes de entrar nesses indicadores, eu tenho um recado muito importante para você que quer construir uma carteira de investimentos vencedora para você viver de renda. Eu estou com algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria. Dentro desse programa, eu vou fazer uma análise da sua carteira de investimentos e vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada. É uma carteira que vai de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com os seus objetivos e de acordo com a sua realidade. Basicamente, a única coisa que você vai precisar fazer é dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Então, se você está meio sem tempo para estudar, não tem muita paciência para acompanhar o mercado, sua carteira não sai do lugar ou até mesmo está indo bem, mas quer melhorar ainda mais o desempenho da sua carteira, é só você clicar no primeiro link que vai estar na descrição desse vídeo e entrar em contato comigo via WhatsApp para mais informações. Então, vamos continuar. Cotação do dia 1/8, ela estava 4,54, KLBN 4, tá? Falando da preferencial. Valor de mercado, 25 bilhões e meio, então é uma empresa que tem sim um porte relevante na nossa bolsa, não é uma empresa pequena, também não é gigante, eu considero uma empresa média. Dívida líquida sobre EBITDA de 2,5 vezes. No momento, assim, o endividamento está equilibrado, mas não é uma dívida baixa, tá? Geralmente, quando começa a passar de 3 vezes, é um ponto de atenção. Todavia, a Klabin é o que eu mostrei aqui anteriormente, né? Empresa que vem fazendo muitos investimentos. Então, no momento que ela está fazendo esses investimentos, é normal a dívida aumentar, só que com o passar do tempo, o EBITDA da empresa vai crescendo, porque aumenta a capacidade produtiva e assim ela consegue vender mais e aumentar ali também o seu EBITDA e os seus lucros, tá? Então é normal, não precisa preocupar. Liquidez corrente de 1,86, então isso quer dizer que para cada R$1 que ela tem no passivo circulante, ou seja, em deveres a pagar no prazo de 1 ano, ela tem R$1,86 no ativo circulante, então ela tem uma boa folga financeira no período de 1 ano e vale ressaltar que a Klabin, ela trabalha com uma dívida bem alongada, né? A maior parte da sua dívida está a longo prazo, justamente porque a empresa entende que ela precisa de capital de giro para girar a sua operação e ao mesmo tempo de caixa para poder fazer os seus investimentos e também pagar dividendos, né? Por falar em dividendos, ela está com dividend yield de 5%, é um bom dividendo. Geralmente eu gosto de receber 6% ou mais, mas é sim um bom dividendo. Quando a gente olha para o ROIC, 12% de ROIC é um bom ROIC. Geralmente eu gosto de empresas com pelo menos 10% em ROIC. É um indicador de rentabilidade, tá? O ROIC ele mede o retorno, que é o EBIT ali, né? O
lucro operacional frente ao capital do sócio, mais o capital de terceiros que está sendo empregado no negócio. Empresa que tem uma alavancagem maior, eu gosto bastante de usar o ROIC, dá uma visão mais realista sobre aquele retorno. Então 12% é sim um bom ROIC, quanto mais elevado, melhor. Quando olhamos aqui para a margem EBITDA, 40% de margem EBITDA é uma margem EBITDA muito boa. Geralmente eu gosto de empresas com pelo menos 15% quando a gente está falando de margem EBITDA, então 40% é uma margem muito boa. E quando olhamos aqui o EV sobre EBITDA, que é indicador de preço, ela está valendo 5,5 vezes o EBITDA. Olhando para esse indicador, ela ainda está atrativa, mesmo diante de toda essa alta, né, de 20% aproximadamente aí nos últimos 12 meses. Geralmente, quando está ali até 10 vezes, eu considero um preço ok. Quanto mais abaixo de 10, mais as ações podem estar descontadas. Mas vale ressaltar que é um negócio cíclico, commodity está baixando, né? A celulose deu uma baixada e aí o EBITDA da empresa pode baixar também. Então tem que tomar cuidado para não ficar só olhando o indicador e achando, tá barato, tá caro, vou comprar. Tem que analisar todo o contexto no geral. Quando olhamos aqui o histórico do EBITDA, que é muito importante a gente analisar, nós conseguimos ver que lá em 2013 ela saiu de mais ou menos 2 bilhões e está rodando ali próximo de 10 bilhões, né? 9, 10 bilhões, então um crescimento muito bom, né? No longo prazo. E a gente consegue ver que o ano de 2021 e 2022 foram anos muito bons aqui para a empresa, né? Devido a essa questão da inflação nas commodities. Quando olhamos o histórico de lucros e proventos, é uma empresa que tem a constância em pagar dividendos, né? A gente consegue ver praticamente todos os últimos 10 anos ela pagou dividendos com consistência, as barras em verde. Deu uma diminuídazinha aqui, 21, né? Porque ela tinha apresentado prejuízo em 2020, aí segurou aqui em 2021, mas a gente consegue ver que ela está distribuindo ali mais ou menos, olhando aqui no olho, mais ou menos uns 30%, 40% do lucro e ainda está conseguindo pagar um dividendo que não é um dividendo ruim. A outra observação, né, que eu estou mostrando nesse gráfico, mas para a gente ter uma ideia do payout da empresa, do histórico de pagamento de dividendos e tudo mais, mas não é algo que eu fico analisando muito o lucro quando eu estou falando da Klabin, tá? Por quê? Porque ela tem uma parte da dívida em dólar, o dólar afeta ali o resultado financeiro, agora ela fez o hedge cambial ali, a ideia é não afetar, mas tem essa variação cambial, tem depreciação, amortização, então é muito importante você analisar pelo EBITDA. Quando olhamos aqui o histórico de cotações, saindo ali de centavos lá atrás, já chegou a bater mais de R$5, quase uma linha reta para cima, muito bonito de se ver. Isso aqui é um perfil da Klabin que me chama a atenção, porque geralmente empresas que negociam commodities, elas têm um histórico bem mais assim, ó, sobe muito, depois fica um bom tempo em queda, aí depois sobe. Como a Klabin, ela agrega valor aos seus produtos, ela tem essa questão dessa produção ali de papéis e embalagens, ela consegue, né, ser uma empresa um pouco mais resiliente, digamos assim, à variação daquela commodity. Então isso aqui é algo que me chama atenção positivamente, principalmente para aquele investidor que não aguenta muita volatilidade. É uma empresa que segura um pouco mais a volatilidade, apesar de ser commodity. É uma empresa, digamos, que não é tão cíclica assim, consegue passar com mais tranquilidade, pelo menos aí nos últimos anos ela mostrou isso, né? Agora eu vou analisar aqui o histórico dos resultados da Klabin desde 2016 até o consolidado dos últimos 12 meses, já com o resultado atualizado do segundo trimestre de 2023. Você que está acompanhando aqui até agora, se está gostando desse conteúdo, não esqueça de deixar a likezeira para dar uma força aqui para o investidor raiz, beleza? Então vamos lá, receita saindo de 7 para 19 bilhões e meio aproximadamente, EBITDA saindo de 2 para 7,8 bilhões e quando olhamos aqui o lucro líquido, né, saindo de 2,4 para 4 bilhões e meio. O lucro, eu já falei, né, não preocupa muito em analisar o lucro, a gente consegue ver que olha só como que a margem oscila, ó, 6, aí prejuízo, aí uma hora tá 1, aí de repente tá 35, então não fica olhando para a margem líquida nem para o lucro líquido, olha para o EBITDA. Quando a gente olha para o EBITDA, a empresa vem com um resultado muito bonito de se ver, né, quase todos os anos aqui conseguindo melhorar o seu EBITDA, exceto no ano de 2019, agora nos últimos 12 meses piorou um pouquinho, mas não é uma queda assim que você deva entrar em desespero, e a gente consegue ver que aqui a margem não oscila muito, olha só, sempre rodando acima de 30, né, inclusive agora num patamar de 42%,
32%, 40%, uma margem muito boa. Então isso aqui me chama atenção positivamente, né? A empresa tem uma margem bem elevada. Quando olhamos aqui o endividamento, aquilo que eu falei, ela já teve uma dívida estourada, é normal, tá? Quando ela está fazendo esses investimentos, ela toma bastante dívida mesmo, mas depois o EBITDA vem crescendo, então não tem que preocupar. Olhando o fluxo de caixa livre, a gente consegue ver que mesmo ela investindo muito aqui, olha o fluxo de caixa operacional saindo de 1,2 bilhão para 9 bilhões e meio. Então a empresa vem gerando muito caixa, essa geração de caixa é suficiente para cobrir os seus investimentos e gerar um fluxo de caixa livre. Então a gente consegue ver que desde 2017 aqui, olha, sempre gerando caixa livre. Isso aqui é muito bom, inclusive nos últimos 12 meses gerando 2 bilhões de caixa livre, e caixa livre é dinheiro para a empresa conseguir pagar bons dividendos. Então isso aqui é um ponto positivo, né? A empresa consegue crescer e ao mesmo tempo consegue pagar dividendos. Então assim, gestão da Klabin eu gosto bastante, eles conseguem fazer um trabalho fenomenal aí. Então qual que é a minha opinião aqui sobre a Klabin? É uma empresa que eu gosto bastante, já falei no outro vídeo ali da Suzano, eu gosto de empresas desse setor de papel e celulose, que apesar de ser commodity, elas trabalham com uma margem EBITDA bem elevada, conseguem mostrar um histórico ali de crescimento no seu EBITDA, conseguem gerar caixa de forma que elas consigam cobrir os seus investimentos e ainda gerar caixa livre. Então é um negócio que eu gosto, é claro, tem que acompanhar, tem que estar ciente, né, que tem o ciclo de baixa ali da celulose, pode acontecer que vai impactar os resultados, como impactou esse resultado do primeiro trimestre, mas via de regra, longo prazo está sim gerando valor, só tem que tomar cuidado para não comprar muito caro, né? Então tem que analisar com calma para você ver, caso queira investir, para não comprar muito caro, e tá analisando isso que eu falei, endividamento, EBITDA, fluxo de caixa operacional e investimentos, beleza? E o histórico daquela commodity também. Então por esse vídeo aí, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Vou deixar o card aqui também com o vídeo da Suzano, caso você não tenha assistido, e qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau!